Como o Marciano falou, eu gosto muito de bater papo. Depois a gente prega. Vamos bater um papo, uma conversa gostosa. E nesse bate-papo a gente vai ouvir o que o Senhor Jesus quer falar conosco. E eu quero trazer à mesa um assunto que eu considero de muita importância. É entender as estações, entender o momento que nós estamos vivendo. Todo o evangelho, ele precisa ser contextualizado. Essa contextualização é importante porque você pode analisá-la de várias formas. Sabemos que a verdade de Deus, ela é transcultural. Ela não depende de uma cultura. Ela excede os limites do tempo, porque da eternidade Deus emitiu a sua palavra e o mundo foi criado. E o mundo foi criado para cumprir o seu propósito e o seu querer. Então, estas questões transculturais, elas são importantes. Mas também, como já tenho dito, ela excede o tempo. Mas no que nos cabe, como igreja do século XXI, nós precisamos discernir a nossa parte. Devemos entender o nosso momento profético. Por exemplo, se você ler o livro de Lucas, capítulo 4, Jesus está usando o texto de Isaías, capítulo 61. Ele diz lá, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor Deus me ungiu para... E ele vai dando várias características da razão da unção, e ele termina dizendo, e anunciar o ano da salvação, o ano agradável do Senhor. Fechando o livro, entregou ao dirigente do culto aquele dia e falou, hoje se cumpriu essa palavra. Interessante é que, se você vai para o livro de Isaías, do capítulo 61, o texto não para ali, o ano aceitável do nosso Deus. Ele continua dizendo, e o dia da vingança do nosso Senhor. Se Jesus tivesse lido essa outra parte do texto, no mínimo duas coisas teriam que acontecer naquela reunião. Primeiro, ele não poderia dizer, hoje se cumpriu esse texto, porque ele foi cumprido parcialmente. Ou senão, ele teria que dar uma explicação um pouco mais longa, mais incisiva ao texto, dizendo, olha, parte deste texto se cumpriu hoje, porque a estação profética vem até o dia da salvação, o ano aceitável do Senhor, porém o dia da vingança do nosso Deus será para uma nova estação profética, para um novo tempo profético. E se nós não entendermos os tempos e as épocas, possivelmente poderemos estar fazendo de forma errada o que deveria ser feito de forma certa. Podemos estar fora do tempo de construção. Então, eu me lembro uma vez, estava discipulando um jovem e ele pegou um texto da Bíblia e começou a dizer assim, pastor, mas está escrito na Bíblia. Eu falei, está escrito na Bíblia. Mas o que você está usando como texto bíblico está fora do contexto doutrinário e do contexto escatológico. Ele falou, mas pastor, me explica um pouquinho mais. Eu explicando para ele disse, pense o seguinte, não está escrito na Bíblia que Noé construiu uma arca? Ele falou, está escrito na Bíblia. Agora, você vai construir uma arca? Ainda fiz uma brincadeirinha com ele, dizendo, morando em São Paulo, onde nós estávamos, bem possível que alguém acreditaria numa previsão de uma grande enchente. A gente não pode falar de enchente, né, Djalma? Falar enchente, nós dois, a gente quase morre afogado, né? Bem, a gente tem bastante histórias de enchente aí, Djalma. E ele falou, é verdade, pastor. Então, às vezes nós podemos ser bíblicos, mas biblicamente errado, por não entender o contexto profético e doutrinário. Então, para que nós sejamos uma comunidade profética, para que nós possamos cooperar com o que Deus está fazendo, não adianta a gente apenas ter Bíblia, nós temos que ter a Bíblia dentro da sua contextualização profética. Porque existem tempos, existem épocas, existem formas de agir que precisamos entender. Então, para essa conversa, eu queria que você me emprestasse um pouquinho do seu coração. Vamos fazer uma análise do nosso momento atual, como mundo, como igreja, como ministério. Se formos olhar as questões sociais, eu acredito que nós nunca tivemos tantos problemas sociais como nos dias atuais. Eu gosto de estudar essas questões sociológicas. Estou morando nos Estados Unidos hoje, em Filadélfia. Sempre quero lembrar os irmãos que Estados Unidos não é só Orlando e Miami. Quando você... Tem outros lugares que você pode ir lá conhecer, entendeu? Orar, ajudar a gente. Acredite, nós precisamos de ajuda nos Estados Unidos, né? Precisamos que alguém passe a Macedônia e nos ajude.
E ali a gente percebe a dimensão dos problemas sociais que o mundo está enfrentando. Por que estou usando os Estados Unidos como uma referência? País de primeiro mundo, democracia extremamente estabelecida, economia, por mais que esteja passando um momento tribuloso, é uma economia forte. E os problemas sociais são imensos, imensos, imensos. Uma vez por mês eu vou ao Texas. O Texas você não precisa nem falar, está aqui hoje nos últimos noticiários, os problemas que estão sendo vividos no Texas. Então, por onde você olhar, você vai encontrar problemas gravíssimos na sociedade. Falando de problemas políticos, não precisa ir muito longe, né, gente? Vivendo no Brasil, você tem um pós-doutorado sobre política e problemas políticos. É uma questão assim, um pouco complicada de entender a política. A política é bem parecida, num certo sentido, com a religião. Ela não é sempre uma questão de razão, é muito mais uma questão de coração. Porque nem sempre as pessoas que fazem uso da política estão fazendo de forma racional, fazendo com que os poderes trabalhem em função da democracia, mas eles estão muito voltados ao coração, voltados ao sentimento e acabam destruindo uma nação, porque politicamente eles não sabem usar esse poder. E não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, onde vivo, estamos com um problema político imenso. Outros lugares do mundo estão com problemas políticos imensos. É o nosso contexto, é a nossa realidade. Pastor, mas o que isso tem a ver com igreja? No sentido religioso, nenhum, mas no profético, tudo. Tudo. Se nós fôssemos analisar um pouquinho os problemas morais, eu tenho 53 anos e estou fazendo quase 54. Minha esposa sempre diz assim, por que você fala que você tem 54? Já estou profetizando, estou sempre adiantando, né? Eu gosto de estar sem favor, né? No meu espírito, 92 anos está garantido, assim, tenho certeza que eu vou chegar lá, né? Mas, com 54 anos de idade, eu não vi tudo, e eu acredito que nós vamos morrer e não vamos ver tudo. Particularmente, na minha experiência pessoal, não sei, o pastor Thomas, um homem muito mais experiente que a gente, eu nunca vi tantos problemas morais na minha vida. E o grande problema moral não é só porque nós temos tanta gente envolvida com pornografia, tanta gente envolvida com adultério, tanta gente envolvida com criminalidade, tanta gente envolvida com coisas das mais terríveis possíveis. Esse talvez não é o maior problema moral que nós enfrentamos na nossa geração. É que esses problemas já não são vistos mais como problema. Problemas que nós tínhamos muita vergonha de tirar do armário, situações que nós tínhamos até vergonha de falar numa roda de amigos ou sentado numa mesa de restaurante, hoje é tese de defesa de fé. Não é bem assim. Onde eu moro, todas eu posso dizer, né, exagerando para dizer que muitas igrejas têm lá suas bandeirinhas penduradas na porta da igreja, defendendo alguns problemas morais como se fosse normal, como se fosse uma causa do reino, como se fosse uma causa que nós deveríamos defender. Pastor, mas isso tem que ver com a igreja tudo? O evangelho, ele é moral. Ele não é moralista, mas ele é moral. O evangelho, ele muda a moralidade do ser humano. Agora, se você parar para pensar em termos proféticos, você vai perceber por que está acontecendo o que está acontecendo. Não deveríamos ficar admirados com os problemas morais que estamos vivendo. Se você olhar, por exemplo, questão de doenças. Gente, tem umas doenças malucas vindo por aí, que nem os médicos, até os médicos estão consultando o Google quando descobrem alguns tipos de doença. Esses dias eu fui no médico, e o médico chegou para mim e falou assim, sabe de uma coisa? Quase todos os meus pacientes são mais bem informados do que eu. Eles chegam aqui com todas as informações possíveis e imagináveis, e fazem perguntas que nem meu professor na faculdade, né, tinha coragem de mencionar que existia isso. Ok, imagina as brincadeiras. Gente, tem doença terrível. Né? Há um tempo atrás, quando foi anunciado que haveria uma epidemia mundial, as pessoas não acreditavam que poderiam acontecer. O pior que o mesmo que profetizou que aconteceria, disse que a outra já está chegando. Cruz credo, pastor, vira essa boca para lá.
Está chegando. Doenças terríveis, das mais impensáveis. Pestes, e mais pestes, e mais pestes, e mais pestes. E acima de tudo, que para mim, assim, eu acho que é o que a gente poderia parar para pensar um pouco, eu nunca vi tanta confusão espiritual. Eu nunca vi tanta gente dentro da igreja com uma fé líquida. Uma fé que não consegue se defender por si própria, porque ela não é uma fé do tipo de Deus. Uma fé que não tem consistência bíblica, não tem consistência experimental. Falando nisso, se vocês quiserem adquirir meu livro sobre o poder da experiência com Deus na prática da vida cristã, tenho certeza que você vai se tornar um crente melhor lendo esse livro. Vai ajudar demais você a crescer na fé. Está ali à sua disposição. E eu observo que essa liquidez da fé, ao mesmo tempo, ela vai retroalimentar quase todos esses problemas que eu acabei de citar. Por quê? Porque a igreja que deveria ser o sal da terra, no momento que ela não salga mais, nós vamos observar a questão na sociedade, na política, nas famílias, no próprio ministério. Então é tempo de nós darmos uma paradinha e falar o seguinte: como que eu estou nessa situação toda? Qual que é a minha visão nisso aí? Bem, em termos pessoais e analítico da sua fé, você tem que primeiro parar para pensar, qual é a minha estação? Como os filhos de Issacar que sabiam discernir os tempos, qual é a minha estação? Eu preciso, primeiramente, tem que olhar na estação de Deus. A Bíblia nos mostra, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que profeticamente nós estamos nos últimos tempos. Profeticamente, nos últimos tempos. Se você olhar, por exemplo, o livro de João, a primeira epístola de João 2,18, ele vai falar que nós já estamos na última hora. Um começou com um tempo, hoje já está na última hora. E a pergunta é, quando é que começou esse último tempo que hoje já está na última hora? Se você pegar Atos capítulo 2, versículo 14 em diante, quando o apóstolo Pedro fica em pé diante daquele mover do Espírito Santo, ele inaugurou profeticamente, ele foi o profeta que inaugurou os últimos tempos, quando ele cita a palavra de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, ele diz assim: o que vocês estão vendo, olha só o discernimento dos tempos e o que Deus está fazendo dentro dos tempos. Não é algo da carne, não é uma festa qualquer. Eles não estão bêbados porque a cultura israelita não se embriaga às 9 horas da manhã, né? A terceira hora do dia. Mas eles estão cheios do Espírito Santo, como profetizou Joel. Nos últimos dias acontecerá que o Senhor derramaria o seu Espírito. Então, profeticamente, nós já estamos vivendo os últimos tempos, e não apenas numa questão mística, mas escriturística. Há 2000 anos atrás, arredondando a história, nós já estamos vivendo os últimos tempos. E a questão é, como que nós estamos chegando para enfrentar esses tempos escatológicos, para enfrentar esses tempos em que já foram pré-determinados antes de tudo? Vamos lá. Se você vai para Apocalipse, capítulo 3, ele associa esses últimos tempos, que começou ali em Atos capítulo 2, segundo a profecia de Joel, capítulo 2, que haveria uma igreja representando esta época, que é a igreja de Laodiceia. Repita comigo, Laodiceia. Mais forte, diga Laodiceia. E aí que isso diz respeito a nós e a mim e a você individualmente. A nós como corpo e a mim e a você como salvo. A igreja de Laodiceia, ela nos traz no mínimo 3 características que nós deveríamos parar para pensar sobre a estação que estamos vivendo. Laodiceia representa a igreja dos últimos tempos, a igreja que estará sobre a terra quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua noiva, a igreja que estará sobre a terra quando Ele manifestar a sua segunda volta. Primeiramente, essa igreja é uma igreja morna.
É uma igreja morna. Se você ler o texto, capítulo 3, porque você não é frio e nem quente, você é morna, eu vou te vomitar da minha boca. Pastor do céu, como você tem coragem de falar isso da igreja? Não estou falando da eclésia. Estou falando da igreja da sua época. Eclésia é uma coisa e igreja da sua época, não que seja uma outra coisa, mas é a representação desta eclésia, ou deveria ser. Uma igreja morna. Uma igreja que causa ânsia de vômito. E eu digo que essa igreja poderia ter uma classificação chamada de nominal. Ela se diz crente, mas não se comporta como crente. Ela se diz cristã, mas não se comporta como cristã. Ela diz ser de Cristo, mas não se sujeita ao senhorio dele. Então é uma igreja que se apossou do cristianismo, e a gente tem já uma grande denominação mundial que fez isso, sistematicamente continua fazendo isso e se tem como cristã, e nós sabemos que isso não é verdade. Isso pode também acontecer entre nós, os tais chamados evangélicos protestantes. E nós precisamos parar para pensar. Algumas linhas teológicas, para fugir dessa realidade, pensam diferente, eu respeito, mas não tem muito como fugir disso. Pastor, é um problema ser morno? Depende da ótica que você olhar. Porque um problema agravante desta igreja é que, mesmo sendo morno, é uma igreja que não se enxergava. Alguém lembra aquele ditado que a gente usava muito tempo atrás? Cara, não se enxerga. Alguém já teve conversa com alguém, não teve coragem de falar na cara da pessoa, mas quando você vira as costas, fala assim, cara, não se enxerga. Hã? Pode confessar publicamente, vai. Quando a gente confessa publicamente é mais gostoso, que a gente recebe perdão e não passa vergonha, não é verdade? Tá? Então, cara, tem gente que não se enxerga, é igualzinho mau hálito. Sempre quem sabe é o vizinho. Então existem verdades que nós precisaríamos saber sobre nós mesmos como corpo, verdade que nós deveríamos saber sobre nós mesmos como indivíduos, mas nós nunca chegaremos a enxergar elas enquanto nós estivermos ainda sendo manipulados e influenciados pelo espírito de Laodiceia. Uma igreja que era pobre, mas pensava que era rica. Uma igreja que pensava que tinha tudo, mas era uma igreja que não tinha nada. Uma igreja que pensava de si mesmo muito diferente do que o próprio Senhor Jesus pensava sobre ela. E aqui se torna um problema grave, porque certa vez alguém me perguntou, pastor, existe um problema maior do que esse que eu estou enfrentando? Eu falei, sim, existe. Ele falou, qual seria? Eu falei, é passar por um problema igual ao seu, sem acreditar que está com um problema. O maior problema é você não admitir que tem. O maior problema é você ignorá-lo. O maior problema é você tentar encontrar desculpas para qualquer tipo de situação que você esteja vivendo. Por quê? A consciência, quando ela é ferida por enxergar a falha e o erro, é como se ela se tornasse um bálsamo para a cura. Mas no momento que a consciência não é ferida e você continua se enxergando como estava Laodiceia se enxergando, como ela imaginava ser o que era, mas era totalmente contrária ao que Deus pensava sobre ela, não havia cura, não havia saúde. Esse é um problema sério na nossa geração. Porque nós imaginamos que estamos num pleno avivamento. Eu posso mostrar inúmeras características que nós, a partir de mim, não estamos ainda vivendo um pleno avivamento. E a terceira grande característica desta igreja, e que a gente acaba usando esse texto de forma equivocada, é que o texto diz assim, no capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e vou comer com você, e você vai comer comigo. Quem já evangelizou algum perdido? Usando esse texto, vamos lá, confessa que você já usou esse texto, vamos lá. Esse texto não é para não crente, esse texto é para crente. Agora, tente imaginar uma igreja. Uma igreja que Jesus está do lado de fora e que se considera igreja. Arrepia até os cabelos que eu já perdi pensar num negócio desse.
Porque é horroroso. É horroroso. Gente, o sistema religioso tem total capacidade de se manter, porque ele tem uma membresia fiel. E que precisa desse sistema para que a sua consciência pecaminosa não seja atingida como precisaria ser atingida. O sistema religioso, no sentido de tornar a fé líquida, de tornar o errado certo, de nos deixar confortáveis pensando de nós mesmos, quando deveríamos pensar totalmente contrário, talvez é uma das entidades que menos será confrontada pelo inferno, porque ela é mais tida como seu parceiro do que um opositor. Porque se você observar nesse texto da igreja de Laodiceia, eles estavam causando ânsia de vômitos, eles estavam criando uma indisposição, e eles estavam totalmente fora do propósito do Senhor. Ainda dentro desse contexto profético, você tem lá a referência de Gênesis capítulo 6, e depois você tem a referência de Lucas capítulo 17. Jesus mostra também que na estação que estamos vivendo, profeticamente falando, nós seríamos como a geração de Noé. Associando Laodiceia à geração de Noé, a coisa complica um pouquinho mais. Por que complica um pouquinho mais? Porque Jesus fala que a sua volta vai ser como nos dias de Noé. Então, nós sabemos, se estamos vivendo não mais os últimos tempos, mas a última hora, todo cristão está ansiando por aquele grande dia. Quantos concordam? Diga amém. A volta do Senhor. Só que a volta do Senhor, em primeiro lugar, vai ser dentro desse tempo religioso denominado como Laodiceia e também dentro de um ambiente sociocomportamental simbolizado em Noé. O que a geração de Noé ela mostrava? Uma geração que já tinha rompido com os padrões de Deus. Uma geração que não entendia mais o conceito da vida padronizado pelos valores celestiais. E a coisa já vinha degringolando há muito tempo. Degringolando há muito tempo. Por quê? Eva não se satisfez em Deus. Esse é o grande problema da humanidade. Agora eu quero te dar uma dica bem profética. Quando o evangelho já não te satisfaz e você precisa de algo mais. Quando estar com Jesus já não te satisfaz, você precisa de algo mais. Quando viver em Deus e para Deus já não te produz todo senso de satisfação, pode ter certeza que você vai recorrer a algo proibido. Pode ter certeza. Foi o que aconteceu com Eva. Consequentemente, teve problemas familiares, seus filhos tiveram problemas, Caim matou Abel, e ali a sociedade se tornou a sociedade de Gênesis 6, ao ponto de Deus falar, não convivo mais com essa sociedade, acabou, não tem mais jeito. Pastor, mas Deus faria isso? Fez em Noé, fez no deserto, quando mandou matar todo mundo de 20 anos para cima, mais ou menos que ele dizia assim, esses velhos não tem mais jeito. A última brincadeira que eu fiz com o velho, eu quase morri, então deixa eu... Quase mataram, fui eu. Esses caras não tem mais jeito. De 20 anos para baixo vive, de 20 anos para cima mata tudo no deserto. Deus já fez algumas vezes isso aqui. Então, fazer a terceira, ou quarta, ou quinta vez não seria nada novo, biblicamente, nós olhando a questão dessa forma. A questão é que, muitas vezes, os nossos olhos eles estão cegos para enxergar essa realidade. Socialmente, nós criamos a sociedade a partir dos nossos anseios, nós criamos a sociedade a partir dos nossos relapsos, nós criamos a sociedade a partir dos nossos investimentos, nós criamos a sociedade a partir daquilo que a gente concorda e, às vezes, não concordando, mas pela omissão, a gente acabou aceitando aquele padrão social. Então, quando a gente olha a sociedade aí fora, a semelhança de Noé, é uma sociedade corrompida. É uma sociedade que Deus não faz mais parte das suas tomadas de decisão.
E nós não precisamos fazer uma análise tão profunda para chegarmos assim a conclusões tão específicas. Mas se olharmos numa linha do tempo um pouco mais abrangente, o movimento humanista que descentralizou o sobrenatural e descentralizou o divino para centralizar o homem é a base da nossa sociedade hoje. A base em que tudo é feito a partir do hedonismo, tudo é feito a partir do ser, não a partir da eternidade. Uma sociedade que perdeu a conexão com o profético, que não entendeu a conexão com o divino. Interessante, assim, abrindo, mas não saindo, que Noé, por exemplo, ele era uma sociedade que tinha o profético muito atento aos seus olhos. Ou seja, eles estavam muito atentos ao profético, por uma questão até do próprio nome. Qual foi o homem que mais viveu na Bíblia? Alguém se lembra o nome dele? Matusalém. Profeticamente, Matusalém tinha uma profecia sobre ele. Quando este morrer, virá o fim. Este era um dos nomes, um dos significados de Matusalém. Quando este morrer, virá o fim. Então Matusalém não viveu muito porque ele tinha um cuidado do corpo simplesmente. Ele não viveu muito porque simplesmente ele tinha uma consciência da boa alimentação, do exercício físico, de dormir muito, se estressar quase nada. Ele era um ser profético. Ele era um ser profético. Ele teve um filho. Qual foi o nome do filho? Genealogia, que você pula toda vez que vai ler a Bíblia. Eu sei que você pula, estou te revelando. Teve um nome de um filho. Qual é o nome do filho dele? Enoque. Agora, olha uma das traduções do nome de Enoque. Quando esse for levado, virá o fim. Olha que nome interessante. Então assim, Matusalém, quando você morrer, vai ser o fim. Enoque, quando você for levado, vai ser o fim. Enoque teve um filho. Como você não lê mesmo, já vou te dar o nome dele. Noé. Sabe qual era um dos significados proféticos de Noé? Por meio desse virá o juízo. Gente, aquela família, eles conviviam com uma família profética. Todo mundo de olho em Matusalém. Quando esse cara for tomado, vamos começar a ficar mais crente, porque a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Eles olhavam então para Enoque, a próxima referência profética. Quando esse for tomado, eles já sabiam o que ia acontecer. Quando Deus fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, eles já sabiam pelo próprio nome de Enoque. Deus levou, opa, o negócio vai ficar feio. Aí todo mundo olhando para Noé. Noé, agora o bastão está na sua mão. Por teu intermédio, virá o fim. Aí quando ele recebe a revelação das águas que cobririam a terra, não era nada novo para aquela família que tomava as suas decisões de forma, diga comigo, profética. Tomava as suas decisões de forma... Por isso que não se corromperam com a sociedade onde viviam. Porque a sociedade, morreu todo mundo, irmão. Morreu todo mundo, só ficaram os caras, porque estavam no profético. Estavam no profético. E Jesus fala que a volta dele, que será nos últimos tempos, acontecerá à semelhança dos tempos de Noé. Ou seja, poucos entendendo o profético e uma multidão andando de forma desordenada, sem ver os sinais, sem observar o que o céu está falando, sem observar o que Deus está querendo realizar. E ele trata aqui as coisas mais basais, as coisas mais cotidianas de uma sociedade. O que eles faziam? Comiam, casavam, se davam em casamento. As coisas mais triviais de uma sociedade. Está errado? Não, não está errado, a vida continua. Então onde está o erro? Quando você toma suas decisões, ainda que sejam certas, sem entender a questão profética. Gente, eu tenho plena certeza, assim, eu tenho plena certeza que a maioria do uso do nosso dinheiro dificilmente é profético. A gente guarda dinheiro e gasta dinheiro
como se Jesus nunca fosse voltar. Eu tenho certeza que alguns aqui já se tornaram membros do ministério do anticristo, que vão financiar o ministério do anticristo quando eles forem arrebatados, porque vai sobrar tanto dinheiro para o anticristo usar, que não vai faltar recurso para ele. Desculpa aí, é um cutucãozinho bom. Mas é verdade. Alguns cristãos, eles vivem o tempo profético como se Jesus fosse voltar, mas eles estão guardando dinheiro para as próximas 40 gerações dos seus familiares. Aí eu fico me perguntando, você acredita mesmo que Jesus vai voltar guardando tanto dinheiro assim? Dá um cutucão no irmão e fala assim, talvez me pague um jantar, diminui um pouco sua conta bancária hoje. Invista um pouquinho em alguém, criatura. O fato é isso, eu uso essa coisa meio sarcástica, mas é verdade. O fato é que o dinheiro, eu gosto de usá-lo como uma referência do nosso coração, porque o que a Bíblia diz, onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. A Bíblia diz, se você tem governo sobre o dinheiro, você vai evitar a raiz de todos os males. O fato é que nós, a semelhança de Noé, ou seja, nós nos dividimos entre aqueles que são crentes e aqueles que são crentes incrédulos. Pastor, existe o crente incrédulo? Sim, o que é crente religiosamente, ali, membro ativo da tão famosa denominação de Laodiceia, e aqueles crentes que estão aqui, ainda que vivendo, ainda que trabalhando, ainda que edificando, mas as suas obras de edificação não vão morrer e não vão ser edificadas à toa, porque o que Noé estava construindo não alimentava só o seu egoísmo, não alimentava só a sua vontade, não alimentava só a sua fé líquida, alimentava um plano divino, alimentava algo que os céus iriam fazer na terra. Então não havia desconexão. Não havia desconexão. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Parece que a nossa fé hoje, ela é tão influenciada pelo sistema de Laodiceia, na riqueza de Laodiceia, que nós falamos o quanto Deus está nos abençoando, pela forma como nós enriquecemos, pela forma como nós nos tornamos prósperos financeiramente, o quanto nós produzimos ainda mais com as nossas habilidades. Isso não é prosperidade. Prosperidade é o quanto você edifica para Deus a partir daquilo que Ele entrega nas tuas mãos. Lembra que eu falei da questão humanista? A fé que temos hoje, para a gente acreditar que Deus está conosco, é o quanto eu sou abençoado, o quanto eu recebo. E nunca foi esse o tipo de fé que Deus esperou de nós. O tipo de fé que Deus espera de nós é aquela fé que Ele planta em nós, que você constrói algo para que os céus possam tocar a terra. Mas você não entendeu. Aqui entra a sua responsabilidade pessoal. Por que pessoal? Porque você poderia escolher qualquer igreja na face da terra para congregar. Você poderia escolher qualquer ministério na face da terra para congregar. Você poderia escolher qualquer pastor da face da terra para ser o seu pastor. Então você tem que escolher alguém que está construindo aquilo que os céus poderão usar na terra. Você deveria se juntar à família de Noé. Esse é um fato. Agora, os últimos tempos não são só marcados por Laodiceia, não muito marcado somente pelos tempos de Noé, mas também tudo isso vai gerando em nós o que eu chamo de um comportamento espiritual, que é visto aí na igreja, nos desigrejados, nas seitas, nas heresias. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 4, o que vai acontecer conosco nos últimos tempos? Abandono da fé. Abandono da fé. Eu tenho tido o privilégio de viajar a muitas nações. Eu nunca vi
Escute o que eu estou te falando. Eu nunca vi gente com tanta crise de fé como eu tenho visto. Eu não tenho visto gente assim empolgada na fé. Eu vejo gente questionando a fé, gente questionando o sobrenatural, questionando a intervenção divina. Nós hoje estamos criando uma apologia da incredulidade para defender a nossa incapacidade de crer em Deus. Muito das teologias que você vê, dizendo, não, mas isso, Deus, aquilo, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus isso ou Deus aquilo. Na realidade, quando você vai investigando quem prega aquilo, quando você vai investigando quem ensina isso, você vai observar o quanto de frustração ele teve, e para que ele aplaque um pouquinho a sua consciência que o condena dia e noite, ele tem que baixar a régua da teologia, baixar um pouco a régua da crença e começar a dizer coisas que Deus não faz, sendo que Deus diz que faz, que Deus não opera quando Deus diz que opera. O abandono da fé. Eu não estou falando abandono da religião, estou falando abandono da fé. A fé é comum a nós, a salvação é comum a nós. E nós não poderíamos ter uma desigualdade tão absurda de fundamentos da fé como vemos. Se você ler o texto, tudo relacionado aos últimos dias. O que vai acontecer nos últimos dias? Nós vamos ter muitos falsos mestres. Gente, um dia uma pessoa me perguntou assim, pastor, um absurdo, como tem gente errada pregando na internet. E eu fiquei olhando, eu falei assim, você não acha absurdo? Eu falei assim, eu acho uma coisa mais absurda do que essa. Eu falei, o que foi? É a gente ficar ouvindo. Porque é só não ouvir uma criatura dessa, ele não ganhar like, ele não ter ibope, ele está lá por causa disso. Você mata ele igual você mata a verruga, é só dar um nó na ponta dela que ela morre. A questão é que esses ensinos que não são bíblicos e não são sustentados nem pela história da igreja, eles alimentam o sistema religioso. Porque há muita gente que já perdeu a fé em Deus, do tipo de Deus, e que precisa ser alimentado pela religião. E fica uma troca. A religião precisa deles e eles precisam da religião. A religião precisa deles, eles precisam da religião. Então deixa eu te falar uma coisa interessante aqui. Preste bem atenção no que você vai ouvir. Uma das características de falsos mestres, tem diversas, é quando ele começa a baixar o padrão exigido, moral, por exemplo, da Bíblia, só moral, para que as pessoas não se sintam tão desconfortáveis com as suas pregações. Por quê? Simples, matemática simples, equação simples de se resolver. A religião não consegue transformar o homem. Ponto final. Religião é limitada em si mesma e na sua filosofia. Ponto final. E a filosofia humana é limitada em si mesma e não muda o homem por completo. Ponto final. Ok? Se ela não pode mudar, e ela precisa do indivíduo, o que ela faz? Ela gera um comportamento aceitável. O errado já não é mais errado, o certo já não é mais tão certo, o que feria a consciência não se prega mais porque não é mais politicamente correto, e começa todo o sistema religioso, usando o nome de Jesus, usando a Bíblia, usando todos. Essa é a nossa época, você tem que discernir a nossa época. E agora, eu fico surpreso? Eu não fico surpreso porque eu estou lendo a Bíblia. Eu já sei dessa história há 35 anos atrás, então eu já fui avisado no meu limite de idade há 35 anos atrás. Então, quando algum crente fala assim, você está vendo, pastor? Vai assim, estava escrito nas estrelas. Ou outra verdade, estava escrito na Bíblia. Não é de arrepiar o cabelo quando você vê um negócio desse, porque está lá, está escrito, é assim que seria, e é assim que está sendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo o último tempo, ou os últimos tempos, ou a última hora. O que
que diz mais? Que haveria muita operação de demônios. E uma coisa engraçada aqui. O pastor Getúlio está aqui, ele é especialista. Você vai concordar comigo? Depois, se não concordar, pode se concordar ali. Escondidinho lá, não, estou brincando. Mas pode discordar, não tem nenhum problema. Esse que a gente continue amigo, não tem nenhum problema. Antigamente, a gente tinha muito índice de manifestação de demônios. Era impressionante. O pastor não precisava nem ser tão ungido. O demônio já manifestava. Muito tempo atrás, muito tempo atrás. Hoje em dia está diminuindo cada vez mais as manifestações de demônio. E quando manifesta os demônios, é controlado. Você consegue levar ele para uma salinha ainda, dá tempo. É mais comportado o demônio de hoje. Antigamente os demônios eram muito mal educados. Eles enfiavam debaixo da cadeira, era serpente. Não era? Eu já tive o demônio do Hulk na minha igreja. Eu me lembro. Tem inclusive no meu livro, você pode comprar, você vai morrer de rir. Eu estava expulsando o demônio de uma menina. Pensa numa menina magra, mais magra do que a Olívia Palito. O demônio pegou ela, pastor. Ela deu um tapa, sabe aquelas cadeiras de longarina que a gente achava chique aqui, quando a igreja tinha cadeira de longarina, era avivamento. Entendeu? Ela deu um tapa naquela longarina de 4, assim, ó, pá! Foi cair aí, Tiago, assim, ó. Foi misericórdia. Aí tinha um pastor comigo assim, enorme, 2x2. Ele foi segurar a menina para ela não se machucar. Ele caiu em cima da menina. Ele caiu em cima da menina. Aí o demônio fez assim, desse jeito, eu ali na sala junto. Eu queria matar ela. Agora vocês fazem o trabalho por mim. Os demônios da minha época eram até sarcásticos. Hoje eles são educados. Mas eu estava orando sobre isso, falei, Deus, tem alguma coisa errada, não é possível. Tem alguma coisa errada, não é possível. Não, se fosse só comigo, irmão, era fácil de resolver. Trancava eu no quarto, jejuando 40 dias, né? Sendo amigo do Luciano, é fácil jejuar 40 dias hoje. E tal, e pá, ia dar um jeito. O problema é que não é só comigo. Eu pergunto em todo que é a igreja, faz quanto tempo que o demônio não visita aqui? Sei não, se tá disfarçado aí. Mas a Bíblia fala que vai, nos últimos tempos, acontecer uma forte operação de demônios. Aonde estão essas criaturas? Aonde estão elas? Estou começando, qual é o pastor Getúlio? Estou começando a ver aqui. Ó. Deus me deu uma palavra. Eu não acho que responde todas as perguntas, mas grande parte dela. Hoje, os demônios estão na intelectualidade das pessoas. Estão dentro do cérebro das pessoas. Estão comendo a forma delas pensarem, a forma delas blindando suas mentes. E está na palavra, a Bíblia fala que o nosso evangelho está encoberto, ele está encoberto para aqueles que se perdem, e assim vai, e assim vai. Há uma operação forte de demônios, e a gente não para perceber, por quê? Porque nós estamos sendo alimentados pela sociedade que nós queremos, a sociedade está nos distraindo, nós estamos sendo alimentados pela religião que nós criamos, ela está nos distraindo, os filmes passam na nossa frente, as televisões estão à mostra, os seriados estão à mostra. Eu estava com a minha esposa esses dias, a gente estava vendo, a cada 10 cartazes nos Estados Unidos, 9 tem uma filosofia. 9 tem uma filosofia. Os filmes que você assiste, todos eles trazem uma filosofia endemoniada por trás. Todos eles trazem uma aceitação da operação de demônio. Todos eles trazem uma deformação moral. Eles vão entrando na nossa mente, na nossa intelectualidade, e vai entorpecendo a nossa forma de pensar e nos amoldando. Aí eu estava pensando esses demônios, mas nem na Universal cai mais, aí eu fiquei tranquilo. Mas se nem lá manifesta, estou de boa aqui, não estou brincando. Mas pare para pensar um pouquinho sobre isso. Bem, se a gente olha tudo isso e percebe o que o texto nos mostra, ele vai então
vendo que nossa sociedade é antropocêntrica. Segundo Timóteo capítulo 3, de tudo que está escrito ali, você vai pegar 19 características antropocêntricas da sociedade que vivemos. Se você pega ali, o nosso conceito de fé é um conceito de fé muito mais fundamentado na sabedoria humana. É impressionante como as nossas pregações nos tornam mais freudiano. É muito impressionante como as nossas pregações nos tornam muito mais coaching. Como as nossas pregações nos tornam muito mais conscientes das necessidades humanas do que propriamente instiga em nós uma fé. Uma fé que supera, uma fé que vence, uma fé que avança, uma fé que coopera com Deus. Foi nós que inventamos isso. Não foi ninguém mais. Foi a nossa geração. A geração dos últimos tempos. Nós precisamos parar para discernir os tempos, como os filhos de Issacar. Isso está diante dos nossos olhos. Talvez essa nossa conversa, eu estou só introduzindo o que eu vou pregar, calma aí. Eu só estou falando sobre o que nós vamos pregar. Marcelo me provocou, dizendo que agora eu sou americano, não prego mais do que 30 minutos, ele vai ter que engolir essa. Mas deixando as brincadeiras, é fato. Porque às vezes, quando nós não paramos para fazer uma pequena análise aqui, é uma macro teologia, não é nem uma teologia exaustiva sobre o assunto. É uma macro visão dos fatores que estão ao nosso redor e o que a Bíblia diz. Talvez alguns teologicamente discordam de mim, mas não pode discordar 100%. Tem como discordar 100% do que eu estou falando? Bem, agora que eu introduzi esse assunto e já te inseri no meio dele, eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, várias perguntas. Não responda, responda o teu coração aí. Você e o Espírito Santo. Quanta parte você tem nisso aí que está sendo criado? Quanto seu dinheiro está sendo usado para isso aí? Quanto seu tempo está sendo usado para isso? Quanto seu esforço está sendo usado para isso? Quanto a sua vida está gastando para construir esse tipo de igreja, esse tipo de sociedade, esse tipo de fé? Responde aí para você. Falei que a pergunta era individual. Porque se você está vivo, você faz parte desse contexto profético. E você tem que se responsabilizar. Você tem que olhar para si. E não assumir o espírito de Eva, dizendo, olha, foi a serpente, foi o demônio. Não. Quanto você está cooperando com isso? Vou repetir novamente. Todos nós amamos um pet. Quem aqui ama um pet? Diga amém. Todos nós. Se você não ama, sua esposa ama. Se sua esposa e você não ama, seu filho ama, seu neto ama. Não tem como a família não amar um pet. Né? Já estou vendo a Adriana falando assim, está vendo? Olha, profeticamente, me dá mais um pet. Né? Para o Marciano. Deixa eu te falar o que é pet. Diga comigo, pet significa propósito, energia e tempo. O quanto você sabe do teu propósito, o quanto de energia você gasta para isso, e o quanto de tempo você está investindo para isso. Se você não está sabendo responder essa pergunta, é bem provável que você está construindo essa igreja de Laodiceia. É bem provável que você está construindo esse tipo de sociedade amante de si mesmo. É bem provável que você, o não fazer nada, está fazendo mais do que você imagina. Porque você tem que descobrir o seu propósito. Ou de forma geral, ou específica. Bom que os dois. Não dá para você não discernir quem é você nessa estação. Não dá mais para você ser anônimo numa multidão. Não dá mais para você olhar para si e ficar esperando a resposta do outro, para quem sabe você dar uma resposta por si mesmo. Não dá mais para você ficar escondido e achando que você não tem responsabilidade com o tempo que você está vivendo. Não dá. Você precisa parar para pensar, falar, uau, eu estou vivo, numa estação profética, eu preciso dar uma resposta à altura do momento que eu estou vivendo. Não posso
ser mais anônimo, não posso mais ser líquido, não posso mais ser indiferente, não posso somente contemplar, eu preciso cuidar bem do meu pet, senão ele morre. Segundo ponto aqui. Será que a religião, isso, estou falando mesmo da religião, daquela que Jesus está do lado de fora. Eu não estou falando daquela que a gente está cantando música para ele, não. Eu não estou cantando daquela que a gente pensa que está dando dinheiro para ele, não. A religião sem Jesus é aquela que não cumpre o propósito dele. Se você observar aqueles que Jesus não conhece, aqueles que não se apartaram da iniquidade e não fizeram o que ele mandou. São as duas características. Você acha que a religião pode mudar o homem? Você acha que um sistema religioso pode transformar o homem? Não pode, acredite em mim, não pode. Se você observar as grandes filosofias e as grandes religiões do mundo, elas têm até uma proposta boa, elas não têm uma proposta ruim. Mas elas não podem transformar. Porque a transformação que se espera no avivamento, a transformação que se espera numa intervenção divina na terra, a expectativa que se tem quando os céus tocam a terra, não é fazer um conserto no que está errado, é fazer uma nova criação. Tanto é que Deus não está preocupado em consertar o mundo, Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Se a sua religião está procurando consertar o mundo para Jesus voltar e falar assim, cara, você fez muito bem seu trabalho, mas mesmo assim não está contente, eu vou ter que fazer um novo céu, uma nova terra, desculpe aí pelos esforços, dinheiro investido, conferências feitas, mas eu vou preferir o meu novo céu, nova terra, porque afinal de contas você deixou um mar ainda, eu não queria um mar. Não, mais ou menos, estou brincando. Alguém está comigo aqui ou não? Então, se você não tomar cuidado, você começa a aprovar um sistema religioso. E você acha que ele tem como mudar o mundo? Você acha que ele muda o cenário? Não muda. Religião não muda o homem. O homem não muda o homem. Aliás, quem já tentou se mudar várias vezes aqui, diga amém. Você conseguiu? Não, você não tem coragem de falar, né? Lógico que você não conseguiu. Lógico que você não conseguiu. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa muito séria, preste atenção. Nesse cenário de Laodiceia, nesse cenário de Noé, você tem que entender uma coisa. Você conseguiria fazer com que uma aboboureira produzisse laranja? Não, porque cada planta vai produzir segundo a sua. Você acha que uma laranjeira iria produzir banana? Porque cada um produz a sua espécie. Então escute bem aqui, olhe bem para os meus olhos aqui. Não é uma palavra dura, é uma palavra para quem ama você e quer o teu bem. Quando um cara está dentro da igreja, no sistema de Laodiceia, achando que tem, mas não tem, que pode, mas não pode, que está agradando e não está agradando, está se tornando uma ânsia de vômito, é mais ou menos assim. O cara está 20 anos dentro da igreja e fala que não consegue vencer a pornografia. O cara está 20 anos na igreja e não consegue parar de trair a esposa dele. O cara está 20 anos na igreja e ainda continua roubando Deus nos dízimos, nas ofertas. Aí ele chama isso de fraqueza. Ei, olhe para os meus olhos aqui. Isso não é uma questão de fraqueza. Isso é uma questão de natureza. Porque cada um vai dar o fruto segundo a sua espécie. Mas você está dentro do sistema religioso. E o sistema religioso vai pentear teu cabelo, vai te passar uma base, vai te tirar a cutícula, dizendo, quem não erra, quem não falha, atire a primeira pedra. Aí lembra dessa história? Atire a primeira pedra. Aí teve um cara que estava lá, pertinho de Jesus, quando ele falou, quem nunca errou, atira a primeira pedra, o cara catou e meteu na testa da mulher. Pá! Falei, como você nunca errou? Falei, não, dessa distância não.
Ei, desde quando a teologia é medida por você? Desde quando a teologia é medida pelo seu fracasso? Desde quando a teologia é medida pela sua dimensão pecaminosa? Desde quando a teologia é medida pelo que os outros não conseguem? A minha não, a minha teologia é medida por aquele que é santo. Por aquele que é santo. A religião não consegue transformar um cara pornográfico em santo. A religião não consegue transformar um adúltero em santo. A religião não consegue transformar um mentiroso em santo. Então, ele tem que começar a dizer que esses tipos de pecado, Jesus já levou. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não tem mais pecado no mundo. Esses são os falsos mestres. Você sabe qual que é o grande poder da graça? Preste bem atenção, só que é o grande poder da graça. O grande poder da graça, Luciano ensina isso com muita virtude. É o poder de andar subjugando o pecado. Esse é o grande poder da graça. De você dizer ao pecado, eu não preciso mais de você. Eu não sou mais teu escravo. Eu não preciso mais ouvir a sua voz de comando. Ah, mas você não está com vontade? Estou morrendo de vontade. Mas não quero. Não vou fazer isso. Mas por que você não está com vontade? Eu estou, mas a minha vontade de agradar a Deus é mais do que a minha vontade de pecar. Acho que você não entendeu. É simples a equação. É simples a equação. Então nós não conseguimos mudar. Nós, escute bem aqui, escute bem. Eu espero que essa conferência mude a tua concepção. Olhe para os meus olhos, por gentileza. Eu sou um profeta de Deus abrindo seus olhos aqui. Nós, mediante os mecanismos da religião, nós com os mecanismos de marketing digital, nós com os mecanismos que nós encontramos de liderança, nós conseguimos encher auditórios cada vez mais cheios e centros religiosos cada vez mais cheios de gente vazia de Deus. Porque o objetivo em si não é fazer algo com que os céus toquem na terra, mas o objetivo em si é o sucesso do evento. É o sucesso do organizador, é o sucesso da religião, não dos céus. E a gente vai se alimentando para um lado, para o outro, para cá e para lá. Pastor, e aí? Como que a gente resolve isso? Bem, agora a segunda parte da nossa conversa. Não estou pregando ainda, só um bate-papo. Quem quer vir para a segunda parte da nossa conversa aqui? Diga amém. Já deu 35. Não aguenta agora. Pergunta para o Luciano que ele conhece a minha brincadeirinha. Bem, vamos lá. Pastor, você é escapista. Você é um fugitivo da responsabilidade. Pastor, você isso e você aquilo. Você crê nesse fatalismo teológico. E aí eu posso discutir com você um pouquinho de teologia se você quiser. Mas eu não sou nada disso que você está pensando. Por quê? Porque os mesmos textos que mostram esse quadro caótico dos últimos tempos e da última hora, também me mostram um outro quadro. Que é isso que eu quero que a gente pare para pensar agora. Bater papo. Depois a gente vai interagir com isso. Primeiro, quando você está na visão de Laodiceia, e você vê ele dizendo, olha, vocês dizem que são ricos, mas são pobres. Vocês dizem que estão vestidos, mas estão nus. Vocês são miseráveis. Deixa eu te fazer uma análise importante aqui. O que você acha que é o antônimo do amor? Muitos equivocadamente imaginam que é o ódio. E, na verdade, o ódio, às vezes, é uma expressão de quem ama. A raiva é uma expressão de quem se importa. A raiva é uma expressão de quem quer o bem. Por isso fica nervoso. Por isso você percebe como a tua mulher te ama. Mas é verdade, essa é uma linguagem de Deus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, que todos que eles recebem por filho, ele disciplina. Repita comigo. Todos a quem Deus recebe por filho, ele disciplina. Agora é para o irmão que vai te pagar o jantar hoje. Olhe bem para ele, não deixa ele esquecer. Olha bem para ele e fala assim, quando você vira alguém... Fala com ele comigo. Quando você vira alguém
fazendo um monte de asneira, um monte de besteira, um monte de bobagem, que a Bíblia claramente condena, e não acontece nada com ele. Não é que Deus não se importa, é uma equação simples. Ele não corrige filhos bastardos. É o que está em Hebreus 12. Se estáis, pois, sem correção, como todos aqueles que se aproximam são corrigidos, porque não há pai que não discipline o seu filho. Pois se estáis sem correção, não sois, pois, filhos mais bastardos. Quem é que gera filho bastardo? A religião. A religião gera filhos bastardos, filhos que parece que estão vestidos, mas estão nus, parece que estão ricos, mas são pobres, parece que sabem tudo, mas são cegos. Parece que Deus não está nem com essa turma, não é verdade? Parece que eles até crescem, até prosperam, até têm mais influência do que os certos. Agora, o que diz esse texto? Um Deus que não está indiferente, porque o antônimo do amor é a indiferença. Você sabe quando você está perdendo o amor, quando você vê coisas erradas e dá de ombro assim. Já fiz tudo que podia. Alguém já fez isso aqui? Não precisa falar publicamente, não. Já fiz tudo. Dá de ombro. É quase que automático você dá de ombro assim. Não tem mais jeito, não. Já. A indiferença. Então você percebe que com essa igreja de Laodiceia, Deus não está indiferente. Deus não está indiferente. Eu quero dizer para você que Deus não está indiferente, ainda que estamos vivendo um momento caótico. Deus não está indiferente, ainda que estejamos vivendo momentos críticos. Deus não está indiferente, nem ausente, nem distante. Ele está batendo na porta e Ele está dizendo assim: ei, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você esteja no momento horrível, por mais que as coisas não estejam tão bem como deveriam estar, eu estou à porta e bato. Ou seja, há uma proposta divina. Compre ouro de mim refinado. Venha colocar colírio nos seus olhos para que possa enxergar. O que eu quero dizer é que há uma proposta de avivamento em meio ao caos. Há uma proposta de avivamento em meio ao caos. Você não está entendendo? Há uma proposta de avivamento entre o caos. Você não precisa ser um escapista. Você não precisa fugir da responsabilidade. Apenas ouça a voz do amado dizendo: há algum remanescente, há alguém que não concorda com esse sistema. Eu quero comer com você. Eu quero que você coma comigo. Eu quero te dar ouro refinado. Eu quero te dar novas vestes. Eu quero colocar colírio nos seus olhos. Alguém aqui essa noite? Eu quero ouvir se alguém aqui. Então dê um brado de vitória. Aleluia. Lembra que eu falei da sua responsabilidade pessoal? Mas pastor, e a geração de Noé? Sabe o que tinha na geração de Noé? Dá um cutucão no irmão que vai te pagar o jantar hoje aí. Só não esquece. Crente esquece essas coisas fácil. Dá um cutucão nele. Sabe o que tinha de bom na geração de Noé? Olha para os olhos dele e fala: sabe o que tinha de bom lá? Noé e a sua casa. Noé e a sua casa. Há alguém que em meio ao caos, há alguém que mesmo Deus dizendo assim: eu não conviverei para sempre com esses caras. Há alguém que chama a atenção de Deus e fala assim: cara, eu vou fazer algo enquanto é possível, que vai redimir a raça humana desse período catastrófico. Eu vou fazer algo que Deus vai poder usar para trazer salvação em meio à minha geração perdida. Eu vou fazer algo que vou mostrar que eu não estou indiferente, ainda que possa estar com um número reduzido. Eu vou fazer algo que ainda que pareça loucura, mas eu vou ter a plena certeza de que o que eu estou construindo Deus vai usar. Eu vou ter a plena convicção de que os céus vão preservar o que eu estou construindo. Eu tenho a plena convicção que o meu tempo, a minha energia, aleluia, vai cumprir o
o meu propósito para aquilo. Glória a Deus. A questão é, não importa em que momento você esteja vivendo, a resposta deveria ser: como eu pessoalmente estou vivendo este momento? Qual é a resposta que eu estou dando a este momento? Qual é o meu pet? Como eu estou cumprindo o meu propósito? Como eu estou gastando a minha energia no uso do meu tempo? Esse é o fato. Porque como cristão do avivamento, como um homem que entende avivamento, ele parte de uma questão pessoal. Dificilmente você vai ver nas histórias do avivamento ele acontecendo coletivamente. Ele sempre começa individual, com um pequeno grupo que se alastra. Sempre é assim. Começa com alguém que junta com outro alguém, e aquilo toma proporções às vezes descontroláveis. Agora, você tem dois cenários aqui. Você pode ficar aí realmente no escapismo, olhando para a profecia, achando que não tem mais solução, o mundo vai de mal a pior. Você então diz: eu não tenho o que fazer, está escrito nas estrelas, ou melhor, na Bíblia. Eu vou simplesmente aceitar e Jesus vai voltar e resolvemos o problema. Ou você pode resolver se tornar um Noé. Ou você pode resolver se tornar um Noé. E aí, novamente, a gente vai perceber o porquê que Satanás ele trabalha na fé. Para você conseguir construir uma arca no meio de uma geração tão pervertida, para você conseguir criar estruturas no meio de uma sociedade que despreza tanto Deus, que Deus para eles é caso perdido, invenção do homem, para você fazer algo relevante, que realmente os céus toquem a terra, meu amigo, sem fé você não consegue. Você pode ter dinheiro, você não vai conseguir. Você pode ter influência, você não vai conseguir. Você precisa ter fé em Deus. Por isso que a Bíblia fala que Noé, pela sua fé, ele condenou o mundo da sua época. Ele não condenou pela arca que construiu, ele condenou por causa da sua fé, o que ele construiu pela fé. O problema é que quando nós nos deparamos e olhamos a situação como está, e ainda que entendamos que Deus não está distante e ausente, Ele está interessado em fazer algo no meio do caos, mas a gente olha para nós e a batida da porta está tão fraca que a gente não consegue ouvir, e a gente consegue olhar a responsabilidade pessoal que Noé tinha, mas a gente olha para nós e começamos a nos achar o zero do lado ao zero da vírgula à esquerda. Não dá. Não dá. É muito para mim. É muito para mim. Era muito para Noé. Era muito para Noé. Ainda que a gente tem controvérsias que durou 120 anos para construir a arca, mas vamos ficar no senso comum de 120 anos aqui. A questão é que quando a gente pensa em fazer algo que os céus podem tocar a terra e mudar de uma forma significativa, quando a gente pensa nesse avivamento, a gente não tem definições claras sobre avivamento. Você quer ver uma definição que para mim é um absurdo acreditar nisso, que Deus vai derramar o avivamento, pronto, resolvido o problema do mundo. Um pregador vem, prega, resolveu o problema do mundo. Vem um sopro do Espírito, resolveu o problema do mundo. Cantou a canção mais poderosa. Ei, nunca vai ser isso avivamento. A gente tem que começar a pensar um pouquinho o que é avivamento. A gente tem que começar a parar um pouquinho como que Deus escreve a história dentro da história, como os céus criam as suas estruturas dentro das estruturas. Nós precisamos parar para pensar um pouquinho qual é o modo operante de Deus na face da terra. Como que os céus se comunicam. Nós chamamos isso de movimento da glória. Repita comigo, movimento da glória. Agora vem cá. Esses dias eu estava orando. Eu vou dar duas palavras no momento que eu estava orando. Primeiro, a gente está pouco preocupado com o movimento da glória, desde que nós estejamos dando certo. Você já percebeu que a maioria das suas crises de comparação é porque você se compara como quem está por baixo, quem está ficando para trás.
Faça uma pergunta contrária. Se você estivesse por cima, na frente de todo mundo que você segue, você estaria com essa crise? Não estaria não, meu cara. Você estaria com outra crise, de orgulho talvez. Nós não entramos em crise pessoal porque parece que o que nós estamos construindo, o tempo que usamos, a energia que gastamos, não está cumprindo o propósito. Dificilmente a gente entra em crise por isso. Abraão não estava em crise porque lhe faltava dinheiro, ele tinha dinheiro. Ele mesmo disse, Deus, eu estou rico. Abraão não estava em crise porque não era influente, ele se tornou influente. Qual era a crise de Abraão? Não é porque ele não era pai, que ele já tinha gerado. A crise de Abraão é porque a palavra profética não havia se cumprido na vida dele ainda. Todo avivamento coletivo, ele tem que passar, em primeira instância, com alguém que ouve a porta, sendo batida. Quando ouve o clamor de Jesus, dizendo, aí eu quero entrar, eu quero mudar esse sistema aí, eu quero colocar alguns colírios nos vossos olhos, vocês vão enxergar coisas que de outra forma vocês não enxergariam. Eu quero enriquecer vocês com uma riqueza que vocês não vão encontrar em outro lugar. O avivamento começa por aí. O avivamento não começa no palco, o avivamento começa à mesa, quando você senta com ele e vai ouvir a partir dele o que ele pensa de você. A maioria de nós já começamos errado quando vamos comer com Jesus. A gente come com Jesus em primeiro lugar, lendo a Bíblia. Né? Tem gente que está quase morrendo, inanimado. Quando você lê a Bíblia, você quer ver um erro grande? Você nunca tem que ler em primeiro lugar a Bíblia a favor de você. Você tem que ler a Bíblia contra você. O dia que você começar a ler a Bíblia contra você, vai, meu Deus, eu preciso mudar. Meu Deus, eu preciso ser transformado. Meu Deus, eu estou muito equivocado. Meu Deus, eu estou muito longe de ser parecido com Jesus. Meu Deus, senão você vai cair igual Laodiceia. Eu estou rico, eu estou vestido, não me falta nada. Eu sou a igreja do avivamento, eu sou a maior igreja da cidade. E Deus lá preocupado com ser a maior igreja da cidade, camarada? Se Deus está preocupado com ser a maior igreja da sociedade, está contra o resto. Eu vou usar aquela igreja para deixar vocês no chulé. Você acha que Deus vai fazer isso? O fato é que você tem que ler a Bíblia, primeiramente, contra você, meu Deus. Onde eu acho que estou vestido e estou nu. Meu Deus, onde eu acho que eu sou rico, mas eu sou pobre. Meu Deus, onde eu estou olhando para mim mesmo de forma equivocada. Ainda que eu sou o que Deus diz que eu sou em Cristo, ainda que eu tenho o que Deus diz que eu tenho em Cristo, ainda que eu posso o que Deus diz que eu posso em Cristo, eu preciso entender quais áreas da minha vida que não me permitem ainda viver plenamente o que Ele me prometeu. É nesse bater de porta, é nesse bater da porta e você entender que a religião formatou uma mentalidade e Jesus quer formatar outra. São essas características de avivamento. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Mas é muito sério que eu estou te falando. Presta atenção. Eu sei que eu estou falando para pastores, para líderes, homens que querem o sucesso do reino. Estou certo ou estou errado? Não, eu estou certo ou estou errado? Eu tenho uma segunda palavra para você. Quando eu estava orando, na época do Covid, alguns anos atrás, até esqueci quando aconteceu essa desgraça aí. Eu estava orando um dia, e o Espírito Santo falou comigo uma coisa muito forte, falou, Marcelo, muitas pessoas vão abandonar a fé nesse momento. Eu assim, creio que Deus me fez com uma mentalidade pensante e livre. Eu logo pensei, mais ou menos assim, desculpa aqui a minha intimidade com ele, tá? Falei, Deus, mas isso é óbvio. É óbvio. É óbvio. Aí eu, curioso, por que você está falando que as pessoas vão se desviar muito? Ele falou assim, por uma simples razão. Eu falei, qual? A fé que eles alimentaram até hoje era uma fé para o que eles conseguiam conquistar no mundo, não no relacionamento comigo. Como o mundo não tem mais nada para oferecer para eles, eles não têm mais razão nenhuma para estar comigo. E eles vão descobrir o quanto eles eram cegos, pobres e nus, porque a fé deles estava baseada em coisas, não em relacionamento. Esse era o problema da igreja de Laodiceia, gente.
coisas não faltavam para eles. As coisas haviam cegado eles. As coisas haviam vestido eles de sucesso, ao ponto de eles acharem que eles eram o máximo. Mas se você não escutar o som da porta batendo, se você não escutar a voz do Senhor dizendo, ei, que estou à porta e bato, você não vai conseguir entender o que é avivamento. Porque a primeira coisa que você tem que entender sobre avivamento, repita comigo, avivamento é um tempo de reforma. Mais forte, diga, avivamento é um tempo de reforma. Aí você vai para Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, o anjo diz, olha, porque vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo que foi para o céu, ele voltará. Mas ele voltará quando? A Bíblia fala, até que todas as coisas sejam restauradas. Olha para o seu irmão e fala, você está em avivamento? Não. Olha para o seu irmão e fala, você está em avivamento? Então mostre para mim qual a sua parte no corpo que você está gastando o seu tempo, sua energia, para cumprir o propósito, para restaurar algo que foi quebrado. Aí eu sei que você está em avivamento. O avivamento sempre vai estar. Se você não vai olhar uma história do avivamento, você não vai olhar uma história na história da igreja em que o avivamento ele não veio consertar algo que estava errado. Ele não veio estabelecer um padrão divino onde o padrão havia sido perdido. Ele não veio trazer a consciência dos céus onde a consciência havia sido perdida. E eu digo isso, amados, para nos levar de um campo ainda maior do que a exposição do erro. Porque é interessante sobre a exposição do erro nessa questão profética. Nós temos que mostrar, está errado, está ali, é errado, aquilo é errado, Deus falou que é errado. Mas Isaías também estava dizendo, ai daqueles outros, ai daqueles outros. Mas ele mesmo não percebia que fazia parte da turma. Esse é um grande problema, por isso que tem que ser pessoal. Porque quando você assume o discurso da crítica, quando você assume o discurso de apontar o dedo, mas não parte de você se comprometer com o que você está pregando, você é um Isaías da vida. Até que Deus vem e bate na porta dele. Até que Deus vem e fala, Isaías, no ano que morreu o rei, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que aconteceu com ele? Ele foi tocado pelos céus. Qual foi a mensagem de Isaías? Não foi mais ai dos outros, foi ai de mim. É assim que você muda a mentalidade de Laodiceia. Não é só você ficar apontando o erro, aquela igreja, aquela outra igreja, que horror na internet, que horror que aquele pastor fez, que horror! Mas é quando você olha para você e diz, ai de mim. Porque eu sou parte dessa geração. Eu faço parte deste momento que estou vivendo. Ai de mim, 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 ai de mim como uso o meu dinheiro, ai de mim como uso o meu tempo, ai de mim como uso tempo e energia para cumprir o propósito, ai de mim, ai de mim, ai de mim. O fato é que se nós fôssemos olhar para o nível de quebrantamento pessoal que nós estamos vivendo e tomássemos isso como um modelo de avivamento, nos próximos 2000 anos não ia acontecer nada. Porque nós não se quebrantamos mais. Eu garanto para você, quem é da área da música vai lembrar disso e vai entender muito bem o que eu estou te falando. Se você esperasse que os anjos descessem para cantar algumas canções que se cantam hoje, os anjos parariam de adorar a Deus. Porque os anjos não são antropocêntricos, eles são cristocêntricos. As canções falam do homem, da necessidade do homem, dos problemas do homem, da vontade do homem. Pouco se canta sobre Jesus. Quando Jesus está na música, ele é um sujeito oculto, que pode ser qualquer coisa. Pense nisso na área da música. Se os anjos tivessem que cantar a canção que você está cantando, eles poderiam cantar, porque os anjos são cristocêntricos. Eu tenho escutado pregadores
que gastam 1 hora e meia pregando. Você não escuta eles falarem o nome de Jesus. É o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque tudo começa do indivíduo. Tudo começa do indivíduo. É assim que você começa a mudar uma história. É assim que você começa a mudar o ambiente ao seu redor. Essa sempre foi a proposta do protestante. Essa sempre foi a proposta do avivamento. Eu mudo e começo a mudar o entorno. Eu mudo e começo a transformar o mundo ao meu redor. Eu mudo e começo a mudar as pessoas que estão comigo. Ou seja, todo mundo que vai andar comigo, inevitavelmente vai se tornar mais parecido com Jesus. Vai amar mais Jesus, vai investir mais no reino de Jesus, vai seguir mais a doutrina de Jesus, vai servir mais a Jesus. Parece que a geração de Laodiceia, de fato é o que diz a Bíblia sobre isso, nós só conseguimos servir Jesus se nós conseguirmos tirar uma casquinha que sobra para nós. Se as canções que cantamos não dessem tanto dinheiro, a gente não cantaria ela. Se os ministérios que nós construímos não tivessem tanto resultado pessoal, nós não estaríamos investindo lá. Porque o nosso interesse não é o reino, é o nosso sucesso. É o espírito de Laodiceia. Esse é o fato. Eu tenho plena certeza do que estou falando. E a minha angústia é porque eu vejo isso com muita clareza. Com muita clareza, com muita clareza. Pastor Marcelo, como que eu sei que eu estou vivendo um período em que eu realmente ouvi a porta batendo e Jesus dizendo: eu quero entrar, eu quero trabalhar na sua vida um pouco melhor, eu quero te tirar do sistema de Laodiceia, eu quero te tornar um Noé que construa algo que eu possa usar na face da terra para dar uma esperança para a humanidade na sua época. Uma das primeiras questões é analisar o seu amor. O que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos tempos? Eu não ouvi. Alguém é crente aqui? Lê a Bíblia, por favor. O que ia acontecer nos últimos dias? Não ouvi. O amor se esfriaria. Vamos lá, só as mulheres. Só os homens. Todos nós. Qual que é o antônimo do amor? A análise para saber que você está avivado é o quanto você está apaixonado. É a lei e os profetas. Amarás a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que acontece na nossa geração? A gente conseguiu ser engolido pela religião que apresenta o coração para adorar, mas encolhe a mão para o serviço. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Uma adoração que apresenta a boca para cantar, uma adoração que apresenta o coração para chorar, mas encolhe a mão para a missão. Isso não é amor, isso é balela, isso é emoção, isso é coisa que qualquer cantor secular pode te emocionar, dependendo do tipo de harmonia, letras e músicas que ele usa ali. E não precisa ir muito longe, vê que você nem chora muito, mas quando assiste um filme chora, você nem sabe que está chorando por causa da música que está lá. O amor a Deus. Você tem que medir teu amor. Você sabe quando você está em avivamento? Quando você está mais apaixonado por Deus. Mais apaixonado por Deus. Quando tudo vai perdendo o brilho e Deus vai ganhando atenção. Quando tudo vai perdendo o sentido e Deus vai ganhando atenção. Quando você pensa mais em Deus, você sonha mais com Ele. Você pensa mais nas coisas dos céus. Se a tua fé é só para te manter bem nessa terra, bem-vindo à religião de Laodiceia. Segunda forma, a Bíblia diz quais são os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar mas novamente, amar a Deus e o próximo. Você já parou para pensar nesse a ti mesmo? Já parou para pensar? Quantos creem que a fé evangélica é uma fé cristocêntrica? Diga amém. Então tudo tem que girar em torno de Cristo, não é? Então quando ela fala assim, não é amar como você se ama. Porque se você fosse o centro das atividades dos céus, se você não se ama, você também estaria automaticamente eximido de amar o próximo. Pronto, acabou. Mas a fé não é
antropocêntrica, ela é cristocêntrica. Então, como que eu faço a leitura desse texto de forma cristocêntrica? Repita comigo. A forma como eu me sinto amado no meu relacionamento com Deus é a mesma forma que eu vou fazer o meu próximo se sentir amado no meu relacionamento comigo. É assim que você interpreta o texto. Agora, se você não tem um relacionamento que torna a sua fé apaixonada, se a tua fé ela não mexe com as suas estruturas internas, cara, é bem possível que você vai desprezar o próximo e bem possível que você vai encolher as mãos para a obra de Deus. Quando você come de Jesus, quando você senta à mesa com Jesus, quando você ouve dele, é impossível. Me fale alguém que se aproximou de Jesus e não se apaixonou por ele. Me fale de alguém que realmente teve um encontro real com Jesus e não se apaixonou por pessoas. Fala de alguém que realmente não teve um encontro pessoal com Jesus e não ama missões. São as 3 formas de você saber que você está avivado: a sua relação com Deus, a sua relação com o próximo e a sua relação com a obra de Deus, que eu chamo de missões. Agora, se a sua religião apenas te leva para o domingo de 1h30, 2 horas, e você se sente satisfeito com isso, bem-vindo ao sistema de Laodiceia. Você tem que parar para pensar sobre características de um verdadeiro avivamento. Repita comigo. A fé fala que sem algumas coisas não dá. Antes que você comece a tentar alguma coisa, estou escrevendo um livro, estou quase terminando sobre isso. Sem as quais não dá. Então, por exemplo, algumas coisas que sem as quais não dá andando com Jesus. Sem amor. Porque o que diz 1 Coríntios? Sem amor? É isso aí. Sem santidade. O que a Bíblia diz? É impossível ver a Deus. Qual é o sistema religioso que sobrevive com Jesus do lado de fora? Laodiceia. Então, por isso que Laodiceia, o pecado não é pecado. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Simples. Simples. Como eu sei que eu estou em avivamento? Primeira coisa, quando Jesus fala alguma coisa em relação ao pecado, você concorda imediatamente, ainda que aquilo vá diretamente contra você. A verdade que pregamos, gente, tem que passar primeiro contra nós. Não é mentira para os outros, é mentira para mim. Não é adultério para os outros, é adultério para mim. Não é roubo para os outros, é roubo para mim. O fato é que toda relação com Jesus que não transforma o seu padrão moral é um indicador de que você está tendo uma relação com a religião e não com Jesus. Ah, mas Jesus perdoa, é verdade. Ele falou para a mulher adúltera que foi pega em pleno ato de adultério: vai e não? Ele perdoou, mas disse: não peques mais. E ela nem era nascida de novo, hein? Mas teve um encontro com Jesus. Caim, eis o pecado está à tua porta. Cabe a você dominá-lo. Não tem como. A verdadeira espiritualidade, o verdadeiro avivamento, ele vai passar pelas portas da moralidade. Ele vai passar dentro do padrão ético e moral que nós temos do reino dos céus na terra. Não em relação à terra. Não é vertical, é horizontal o negócio. Vou dizer novamente: todo pleno avivamento passa na restauração do padrão moral.
e não tem conversa. E não tem conversa. Pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, ainda estou na pornografia. De duas uma. Pastor, eu estou na igreja há tanto tempo e ainda estou dormindo com outra mulher. De duas uma. Pastor, eu estou tanto tempo na igreja e não estou pagando meus impostos, nem o dízimo. De duas uma. E as duas vai dar mal para você. Você tem que se consertar. Vamos falar primeiramente de dinheiro. Quem está comigo aqui, diga amém. Por que eu gosto de usar dinheiro? Escute bem, por que eu gosto de usar o dinheiro? Porque a Bíblia fala que se você não entrar no governo do dinheiro, você vai ter a raiz que gera todo tipo de mal. Quem quer vencer o mal? Diga amém. Governe sobre o dinheiro. Se você não governar sobre o dinheiro, você vai se esforçar para governar sobre tudo e vai se dar mal. Porque a raiz de todos os males, a minha Bíblia diz, acredito que a sua também, é o amor ao dinheiro. Então você tem que ter iniciativas de avivamento que você vai mostrar para o dinheiro que o dinheiro não manda em você. Quantos concordam? Diga amém. Agora, o dinheiro é significativo porque ele opera em todas as esferas imagináveis e até inimagináveis. Primeiro, você começou a gastar dinheiro antes de nascer. Como pastor? Lógico que você não se lembra, não era teu. É do seu pai, da sua mãe. Só perguntar para um pai e para uma mãe aqui sabe o quanto que gastou só para a criança nascer. E depois que ela veio ao mundo, você pode fazer a conta, senão você ia enlouquecer. Durante a tua vida inteira você gasta dinheiro. Já percebeu isso ou não? Tudo é com dinheiro. Você come com dinheiro, você vive com dinheiro, você dorme com dinheiro. Tudo com dinheiro. Não é verdade ou não é? Para morrer, você vai ter que gastar dinheiro. E aqui eu acho que é o certificado de malandragem, de safadeza de todo ser humano. De todo não, mas da grande maioria. Por quê? Qual que é a maior certeza da vida? Não ouvi. Qual é a maior certeza da vida? Então olhe para o lado e fala assim, criatura, por que você não deu uma solução para a maior certeza da sua vida ainda? Como assim? Comprou o teu caixão? Você sabe que vai morrer e nem comprou o teu caixão ainda. Mas é que você é sem vergonha mesmo. Você está deixando os outros pagar a conta. Vai morrer, não tem túmulo, tem que pegar do emprestado do parente. Eu já sei essa história, sou pastor há 30 anos. Pensa que eu já arrumei de encrenca com isso. De ter que convencer o parente a enterrar no lugar do cara. Você nunca passou por isso? Tem uns crentes que, meu Deus do céu. Depois da morte, você vai ter que usar dinheiro. Pastor, pensei que depois que morria a gente se livrava desse mal. Não, cara. Você vai ter que ficar pagando a mensalidade do cemitério. E se tira lá o osso, você vai ter que pagar pelo seu quadrado. Pastor, lá na eternidade. Na eternidade eu vou me livrar do tal do dinheiro. Depende da forma que você lidou com ele. Porque os avarentos vão para o inferno. Alguém está comigo aqui ou não? Como eu sei que eu estou em avivamento. Mostra como você lida com dinheiro que eu vou te falar se você está em avivamento ou não. Pastor, pensar que avivamento era glória, glória, aleluia. Até que cantei bem, não é? Eu fiz até uma viradinha. É simples. Um dia um jovem chegou para mim e falou, pastor, é porque você tem dinheiro, por isso que você fala que você investe no reino dos céus, e olhando para ele, você tem dinheiro, olhando para ele assim, tipo um marciano assim, olhando assim, para o pé, olhando para o pé, olhando para o pé, falei assim, mas você tem dinheiro também, cara? Eu falei assim, não tem não, pastor, olhei para o tênis, por isso que eu estou olhando para o marciano. Ele vai lá para o Sneak Peek, você vai ver, Sneak Peek é aquele site de todos os pastores milionários que ficam... Você merece. Aí olhando para o jovem, eu não tenho dinheiro. Você tem sim, criatura. Falei, quanto custou esse tênis? No mínimo, uns R$1.200 o tênis do cara. Vocês sabem, pô, lá no shopping aí, qualquer Nike da vida, qualquer ASIC da vida, está esse preço aí. E ele lá, Jesus está me abençoando. Aí eu falei, ele falou assim, pastor, mas eu paguei a prazo. Eu falei, você podia dar oferta a prazo também. Você não pagou em 12 vezes sem juros? No reino de Deus vai ser diferente. Você ia dar em 12 vezes e os juros ia ficar com você ainda.
A questão é que avivamento passa pela forma que nós usamos o dinheiro. E eu vou te falar, a igreja de Jerusalém estava em avivamentos. Quantos concordam? Diga amém. Para onde ia o dinheiro? Eles vendiam as propriedades. Onde ia o dinheiro? Para o pé dos apóstolos. Porque os apóstolos tinham que alcançar o mundo. Então a gente precisa começar, porque cara, eu fico bravo com alguns pregadores, e às vezes comigo mesmo, que não consigo tempo suficiente para explicar sobre algumas características do avivamento. Avivamento é diretamente uma relação entre Deus e o homem, porque ele é produzido nos céus. Todo avivamento começa a Deus revelando a sua vontade a um homem, e a forma que este homem interage com Deus, o quanto isso reflete na sua vida moral, e o quanto reflete no uso do dinheiro. Isso é inevitável. E eu vou falar ao contrário. Quem já viu igrejas experimentando uma visitação divina poderosa, diga amém. Quantos já viram essas mesmas igrejas perderem essa visitação, diga amém. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Um dos problemas que ocorreu lá foi o mau uso do dinheiro. Um dos problemas que aconteceu lá foi a questão moral. Essas duas, o despertamento morreu naquela igreja. Por quê? Porque na realidade, nós não olhamos o que nós chamamos de avivamento com a devida responsabilidade pessoal que Noé olhou o avivamento na sua época. O mundo está caótico, é verdade. O mundo está num momento difícil, é verdade. Mas espera um pouquinho, eu não sou todo mundo, eu sou Noé. A minha família não é todo mundo, é a minha família. Aleluia, eu estou numa relação profunda com Deus, e eu venho de gerações e gerações e gerações, desde o meu Matusalém, desde Enoque, eu já estou ouvindo a respeito desse tempo, e eu não vou dar outra resposta senão positiva, eu não vou dar outra resposta senão aquela que Deus pode usar, eu não vou dar outra resposta senão aquela que os céus podem descer à terra. Não tem como. Não tem como. Ele passa por esse despertamento moral. Outra questão, todo avivamento, repita comigo, todo avivamento, ele passa por um despertamento espiritual. Pastor, mas não é meio óbvio? Não, não é óbvio. Não é óbvio. Vamos para a igreja primitiva. Jesus deu treinamento para os caras, 3 anos e meio de treinamento. E eu acho que o treinamento foi poderoso. Eu não tenho dúvida disso. Mas Jesus fala para aqueles caras, olha, vocês receberam um treinamento bom, vocês receberam uma palavra boa, vocês viram testemunho a partir da minha vida, ok. Só que vocês não vão seguir adiante até que vocês sejam revestidos de poder. Se o próprio Senhor Jesus manteve a consciência, preste atenção, a consciência da importância do desenvolvimento espiritual para que o avivamento fosse estabelecido na terra, por que hoje nós não temos o mesmo critério? Eu estou aqui, e eu estou desafiando, no bom sentido, lógico que não é público, mas estou desafiando o teu coração, você como líder, se está na sua planilha de requisitos, para o camarada exercer a função que ele está exercendo na igreja que você está edificando, uma espiritualidade saudável. A maioria, eu tenho tido esse privilégio, Deus tem me usado para revitalizar muitas igrejas, para plantar muitas igrejas. E a maioria dos líderes que eu peguei essa planilha e falei assim, cadê aqui na sua planilha um requisito que essa pessoa tenha uma espiritualidade bem desenvolvida e que essa espiritualidade parte de uma emocionalidade, espiritualidade saudável? Mostra para mim. A maioria não mostrou. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque nós estamos atrás de performance. Não de espiritualidade profunda. Não de espiritualidade profunda. Se você pega a igreja primitiva, eles tiveram um problema, crescimento dá problema. Então eles tinham que resolver o problema, aqui brincando, eles tinham que construir o ministério da cesta básica ou de assistência social. E o requisito era homens de fé. Olha lá, fé, relação com Deus, tem que estar, relação com Deus, lá em cima, relação com Deus, joia.
Depois, homens íntegros, relação pessoal com Deus, refletida na moralidade, lá em cima. E depois, cheios do Espírito Santo. Cara, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo para servir cesta básica. Não é mais um critério hoje em dia o líder ser cheio do Espírito Santo. Não é mais um critério dentro da igreja hoje o cristão ser cheio do Espírito Santo. Não é mais um critério hoje para o cristianismo ser cheio do Espírito Santo. Por que será? Porque o Espírito Santo é o único que pode entrar nesses entraves religiosos e quebrar no meio tudo isso. Ele entra nessas estruturas de Laodiceia que rebenta no meio isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E como é que nós começamos a mudar? Repita comigo: o avivamento. Não ouvi, digo avivamento. Ele parte de nós restaurarmos a nossa negligência com a pessoa do Espírito Santo. Eu já falei isso em inúmeras ocasiões, talvez já falei aqui várias vezes. No meu tempo de mocidade na igreja, nós não entrávamos em crise porque não tínhamos um tênis novo. A gente não entrava em crise porque não tinha o melhor videogame. A gente não entrava em crise por essas questões bobas de likes. Sabe como a gente entrava em crise? A gente olhava para a nossa vida, a gente nunca tinha expulsado o demônio ainda. A gente olhava para a nossa vida, nunca tinha curado o enfermo. A gente olhava para a nossa vida, nunca tinha profetizado. A gente olhava para a nossa vida e falava: meu Deus, não há espiritualidade, é só religião. Não há nada espiritual se manifestando de forma externa que pode abençoar outras pessoas. Isso dava uma crise na gente. Sabe o que fazia? A gente ia para os montes orar. A gente ia para os jejuns orar, ia para o quarto de oração orar. Hoje, infelizmente, ser cheio do Espírito Santo é facultativo. E biblicamente falando, nos últimos tempos, a gente só vai conseguir mudar essa situação. E eu nem digo que vamos mudar 100%. A gente já vai conseguir mudar o entorno ao nosso redor. A gente já vai conseguir mudar nossas próprias vidas, o entorno ao nosso redor, a sociedade um pouco ao nosso redor, no poder do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é só o Espírito Santo que mostra e fere a consciência do homem, é só o Espírito Santo que traz a consciência de que ele não está no padrão de Cristo para a sua vida, é só o Espírito Santo que pode tornar uma música poderosa para convencer alguém, uma pregação poderosa para convencer alguém. Só o Espírito Santo pode levar o homem a abrir mão dos seus próprios interesses para aceitar os interesses de Cristo. Só o Espírito Santo pode nos dar uma visão celestial. Agora, se a nossa visão do Espírito Santo for uma visão assim, relativista, não, isso é coisa dos pentecostais, não dos reformados. Nunca o Espírito Santo teve uma preferência denominacional. A minha questão aqui, e eu quero que seja a sua também. Você está em crise porque você não manifesta um dom do Espírito. Você está em crise porque você não ora em línguas. Você está em crise porque os seus olhos não estão abertos. Porque nos últimos tempos, o que a Bíblia fala? Pela boca de Pedro, nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Existem dois movimentos: o movimento de Laodiceia construindo seu sistema religioso, e há o movimento dos céus gerando uma geração de avivados, de homens apaixonados por Jesus, apaixonados pela obra do Espírito Santo. E essa obra dos céus é uma obra onde nós somos embriagados, possuídos, dominados, encharcados, apaixonados pela obra do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a se apaixonar por Ele. Nós precisamos voltar
Se você pega Joel capítulo 2, ele fala da obra do Espírito Santo. Quando você pega João, falando sobre Jesus, João capítulo 1, 29, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João não ficou apenas na pregação da redenção de Cristo. No versículo 32 ele diz: esse aí que tira o pecado do mundo, ele também vos batizará com o Espírito Santo e poder. Aleluia! Jesus, quando veio aqui em terra, exercendo seu ministério terreno, ele disse: ficai em Jerusalém até que sejam revestidos do Espírito Santo. Os discípulos ficaram em Jerusalém até que foram cheios do Espírito Santo. Quando eles descem para Samaria, eles notam que aquela igreja ainda não havia sido cheia do Espírito. Paulo, quando chega em Éfeso, nota que aquela igreja não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Tudo isso é fruto do que? Da consciência. Da consciência de uma verdadeira espiritualidade. Não mística, mas aquela verdadeira espiritualidade que vai abordar todos os aspectos que eu falei de forma negativa, agora de forma positiva. Preste bem atenção. Fique em pé no seu lugar para você pensar que está acabando, igual diz o Luciano. Fique em pé, preste bem atenção. Repita comigo: o Espírito Santo. Mais uma vez digo: o Espírito Santo não tem um ministério pessoal. Você nunca vai ver o Espírito Santo falando de si mesmo. Você nunca vê o Espírito Santo levantando um ministério para si mesmo. Sabe por quê? Sabe qual que é o ministério do Espírito Santo? Levar você a glorificar Jesus. Levar você a amar Jesus. Sabe como você sabe que está num relacionamento profundo com o Espírito Santo? O quanto você ama mais Jesus. O quanto você ama mais pessoas. O quanto você ama mais missões. Ei, olha aqui para os meus olhos. Você pode passar a vida inteira dentro de uma igreja, né, num prédio como esse, sem conhecer Jesus. Simplesmente por uma única razão: por você negligenciar o ministério do Espírito Santo. Você nunca vai conhecer Jesus senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele recebeu essa missão. Jesus disse: ele receberá de mim e vos ensinará. Quem quer conhecer mais de Jesus, diga amém. Você tem que perguntar para quem tem a missão. Como você nunca conheceria o Pai se não por Jesus? Nunca você poderia saber quem é o Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Você não conhece Jesus por esforço. Você não conhece Jesus só por dedicação. Você não conhece Jesus só por tantas coisas. Mas acima de tudo, esse seu relacionamento profundo com o Espírito Santo. Esse é o relacionamento de ouvir e permitir que Ele entre nas entranhas da sua alma. Que Ele fira a tua consciência. Que o Espírito Santo abra os teus olhos. Ele é o colírio. Ele é o colírio que pode abrir os teus olhos para enxergar a si mesmo. Ele é o colírio que pode fazer você enxergar a sua miséria. Ele é o colírio que pode converter você dessa religião maldita e tornar você um verdadeiramente salvo. Ele realmente pode te ferir a consciência para você parar com esses pecados que vão te levar para o inferno. E você não precisa ir para lá, porque Jesus já pagou o preço para você não ir para lá. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Olha para os meus olhos. Todos os discípulos que estiveram com Jesus, mas ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo, todos desviaram. Que heresia! Não, está na minha Bíblia, para mim está na minha. Teve um que não aguentou a culpa do seu erro, que se matou. Judas. Mas todos aqueles que tiveram uma experiência profunda com o Espírito Santo poderam entender de verdade quem era Jesus. Poderam entender
de verdade a mensagem do Evangelho. Poderem entender de verdade o potencial de serem um Noé na sua geração. Quando Pedro inaugurou os últimos dias, ou os últimos tempos, ele estava nesse mesmo cenário que nós estamos vivendo. Com outra forma de se manifestar, mas o mesmo cenário. Mas ele não foi um escapista. Mas ele não se eximiu de assumir a responsabilidade. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E aqui é uma outra definição sobre avivamento. A gente sempre pensa que o avivamento vai nos encher do Espírito. Quando o avivamento acontecer. Quando ele vier. Vai. Não, é o contrário. É o contrário. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu tiver, mais eu manifesto a vida de Deus. Mais eu manifesto a vida de Cristo. Mais eu consigo ser a igreja, que é essa arca, que é instrumento de Deus para tocar a sociedade. Mas se nós estivermos com as nossas canções vazias, com as nossas pregações vazias, com o nosso coração vazio da pessoa do Espírito Santo, sem essa paixão por mais dele. Eu sempre falo com a minha esposa, ela sabe disso. Falei, por favor, eu sei que não é tua responsabilidade, mas por favor, você é a pessoa que mais me conhece. Você é que sabe, me conhece nu. Você conhece as minhas emoções, elas não estão mascaradas diante de você. Eu falo isso para ela, é um compromisso que eu tenho com ela. Se você me vir esfriando na minha paixão por Deus, chame a minha atenção. Ainda que na religião eu esteja funcionando, chame a minha atenção. Nós não podemos perder essa paixão pela obra do Espírito Santo. Eu não sei qual que é a sua preferência sobre estar cheio do Espírito Santo. Tem uns que gostam de correr, corre. Tem outros que gostam de gritar, grite. Tem uns que gostam de cair no chão, caia. Tem outros que gostam de voar, voe. Tem uns que gostam de orar alto, ore alto. Outros gostam de orar baixinho, ore baixinho. Esses estereótipos para mim são só distrações. Só distrações. O fato é que você não pode mais continuar tão vazio como você está. Esse é o fato. Talvez um pouco mais profundo. Você não pode simplesmente estar tão vazio como você está. Você não pode estar tão vazio como você está e achando que é normal. Não é normal. Não é normal viver a relação com alguém apenas pela força da aliança. Quantas mulheres nós temos aqui? Diga amém. Imagine seu marido chegar e dizer para você assim: eu só estou com você pela força da lei do casamento, mas eu não te amo mais. Como você ia se sentir? Horrível, não se sentiria horrível, mulher? Sim ou não? A gente faz isso com Jesus o tempo inteiro. Talvez por medo de ir para o inferno, talvez por medo de alguém nos chamar de desviados, talvez de nos chamar por frio. Mas é muito mais fácil correr para Laodiceia, né? Você corre ali para Laodiceia, você fica vestidinho, você fica ali enriquecidinho, você fica ali bonitinho. Não foge para Laodiceia. Laodiceia não é o teu lugar. Teu lugar é para construir aquela arca. Dá um cutucão para o irmão e fala assim: se você está apaixonado, você é aquele que está lá com Jesus, ouvindo de Jesus, sendo tocado por Jesus, deixando Ele mexer nas partes mais íntimas do seu ser, deixando Ele cutucar a tua consciência e despertar você para algumas calamidades que estavam normalizadas, permitir com que Ele te convença de alguns pecados e comece a te mostrar que o teu lugar não é lá, o teu lugar é de santidade, o teu lugar é de profundidade nele. Aleluia. 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 Ei, eu preguei esse tempo inteiro, mais do que 35 minutos.
apenas para dizer duas coisas. Tem duas formas de você viver os últimos dias. Cuida bem do seu pet. Não deixe seu pet morrer, não. Eu sei que você cuida bem do seu pet. Gasta uma grana, né? Um quinhentão vai por mês, não vai não do seu pet? Propósito. Mantenha ele foco. Não venda o teu propósito para distração. Não venda a razão pela qual você veio a este mundo. Por nada. Gaste a sua energia ali. Todo o tempo que você tiver, foque ali. Nessa paixão profunda por Jesus. Eu não sei quantos aqui. Certamente a frente não vai caber. Mas eu gostaria que, se essa mensagem tocou você, você pudesse vir aqui à frente ou ter uma atitude. Espera um pouquinho. Deixa eu te explicar por que eu quero essa atitude. Não é bem que eu quero, né? Por que eu julgo importante essa atitude? Porque a geração de Laodiceia é uma geração da aparência. Às vezes nós ouvimos uma mensagem, a gente fala assim, pô, Deus pegou o vizinho aqui, hein? Eita, que bom que a minha mulher está nesse culto, bagaceira, Jesus pegou ela. Essas atitudes que às vezes a gente tem de vir à frente, ou dar um passo, ou ajoelhar na sua cadeira, é simplesmente por uma única razão. Nunca mais esqueça o que eu estou te falando. É quebrar o que eu chamo de estrutura de orgulho. Por que a gente tem que quebrar a estrutura de orgulho? Porque Satanás sabe que foi o orgulho que derrubou ele dos céus. E se derrubou ele, vai derrubar você também. Porque às vezes a gente ouve uma palavra, a gente está tão envolvido com a aparência. A gente está tão envolvido com o sistema de Laodiceia, que está todo mundo se quebrantando e a gente está assim, ó, tô nem aí, não é comigo. Mas você sabe que é com você. Você precisa reverter essa negligência com o Espírito Santo. Você precisa reverter isso. O seu chamado depende disso. O seu ministério depende disso. A sua família depende disso. A sua empresa depende disso. Homens vazios do Espírito Santo são tragédias ambulantes. Homens vazios do Espírito Santo são acidentes à vista. Mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo são agentes dos céus na terra. São agentes de transformação. São gente pelo meio do qual o movimento da glória se manifesta, seja pela música, seja pela pregação, seja pelo evangelismo, seja pela edificação de uma empresa, no uso do dinheiro, e não sei onde mais Deus pode te levar, mas homens cheios do Espírito Santo, realmente são como Noé, no meio do caos, eles são uma resposta divina. Então só tem duas formas de você responder essa mensagem. Se você já faz parte dessa turma dos apaixonados, do remanescente, daqueles que realmente querem ver os céus tocarem a terra, ei, hoje é dia de você intensificar, falar, uau, eu estou no caminho certo, eu ouvi o que precisava ouvir, eu não vou desistir. Está difícil, mas eu não vou desistir. Está doendo, mas eu não vou desistir. Não vou desistir, não vou. Está demorando demais. Não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir. E para aqueles que realmente estão nem mais na carne, estão no osso, se arrependa, cara. Não vale a pena ficar aí. Isso vai te matar, vai te destruir, isso vai arrebentar com você. E esse não é o plano de Jesus. Eu pedi ao ministério de música para adorar a Jesus. Algo que eles entendam que coopera com o que eu preguei aqui. E todos nós aqui, eu não sei se no seu lugar aí você vai se ajoelhar, você vai vir aqui à frente. Eu não sei se você vai pedir para alguém ao seu lado, falar assim, cara, essa mensagem mexeu comigo, eu preciso quebrar esse orgulho, cara, não está nada certo na minha vida não. Ora por mim aqui, eu não vou te contar o que é, mas está errado. Alguma coisa não está tão boa como deveria estar. Oh, aleluia. Eu não sei o que você vai fazer. A vida é tua. Meu papel foi ser um mensageiro. O que você vai fazer com a mensagem é algo entre você e Jesus.
Eu só sei que essa mensagem é uma mensagem clássica para mim, é uma mensagem que eu tenho pregado ela por muitos anos. E não tem uma vez que eu não prego essa mensagem que ela não me quebra no meio, que não me despedaça, não me faz em pó.